Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe e que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 17, fala assim: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Glória a Deus. Irmãos, é impressionante nesse relato a consciência de propósito que o Senhor Jesus tem. Eu gosto de um versículo que está no próprio Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, ele de frente a Pilatos, ele relata, fala: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele sabia que era necessário passar por tudo o que ele passaria, justamente para provar o seu amor a nós. E ele, em Romanos 5, versículo 6, fala justamente que esse amor foi provado quando ele entregou Jesus Cristo para nós. O Pai entregou Jesus Cristo para nós. E por isso o Pai ama Jesus. Esses são os mistérios da Trindade, que são três em um. Um são um só e três são um. E esses conhecimentos nós ainda não saberemos todos eles. Teremos pleno conhecimento, talvez pleno conhecimento, não nunca pleno conhecimento de Deus, porque o próprio Oséias fala que nós prosseguiremos em conhecer Ele por toda a eternidade. Mas algumas coisas nos são reveladas. A palavra de Deus, ela não pode ser interpretada e sim revelada pelo Espírito Santo a fim de que produza vida em nossos corações. E ele começa, eu quero trazer isso para a nossa vida, ele fala: o Pai me ama. O Pai me ama, ama eu e você. E é impressionante porque ele fala assim, ó, pois sacrifica a minha vida. No versículo 15 ele fala assim, ó, no versículo 5 ele fala assim, ó, pois eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. As ovelhas somos eu e você. E isso é o amor. O amor que está no Pai, que está no Filho, está em nós também por meio de Jesus Cristo. E é importante nós conhecermos isso, para que nós possamos prosseguir também ao nosso propósito. Eu gosto muito de dois versículos, eu quero ler com vocês, que está em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. No versículo 16 fala que a mensagem... Não, eu vou deixar para ler isso depois. Irmãos, a intenção é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. Há um Jesus dentro de todos nós, eu posso falar. Desde a eternidade o Senhor preparou o Cordeiro. Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o seguinte, que nós nos tornamos iguais a Ele. O que Deus usa? Deus usa a circunstância. Deus usa todas as adversidades como um bom escultor faz a sua obra ali por meio da lapidação. Assim é o Senhor conosco. Ele usa todas as adversidades para arrancar tudo aquilo que não se parece com Cristo, para aquilo que se parece, que está lá dentro de nós já, vem à tona. E é esse conhecimento que traz as bênçãos para nós. E agora eu vou ler o versículo 16, que fala assim, ó, que a mensagem a respeito de Cristo em todas as suas riquezas preencha a vida de vocês. Há uma riqueza, há uma bênção escondida dentro de todos nós. Sabe, essa riqueza está contida justamente no conhecimento de Deus. E é por isso que nós sacrificamos também. Logicamente, nós não sacrificamos igual Jesus, porque, primeiro, para se pagar uma dívida, ele veio para o perdão dos nossos pecados, entendamos isso. Em Levítico capítulo 25, versículo 25, deixa eu ler para vocês, diz assim, fala assim, ó, se alguém de seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Nós vemos isso na viúva de Sarepta. Quando ela fica empobrecida, ela fica com medo ali, pede a Eliseu um milagre na tentativa de pagar a sua dívida, porque o fiador vinha e tomava os seus filhos. Aquilo é uma
uma clara mensagem do que acontece conosco no mundo espiritual quando Satanás tenta nos atacar. Há uma dívida a ser paga e ele cobra essa dívida diante de Deus, e é por isso que eu falo que ele é muito esperto, porque ele mesmo nos faz assumir essa dívida. Parece com o sistema financeiro, eu falo muito isso, brinco muito disso, mas não tem graça na verdade. Parece muito com o sistema financeiro brasileiro, a qual os bancos nos emprestam e depois o próprio país entra em crises que eu creio que não são nada circunstanciais e sim premeditadas, e é uma crença minha, logicamente, e fazendo nós refinanciarmos dívida, nos tornando escravos daquela dívida, pagando sempre a mesma dívida. Mas Jesus pagou de uma vez por todas, mas nada nos impede de sacrificar, porque o Pai honra aqueles que o honram. Sem vitória, meus irmãos, sem vitória, sem sacrifício não há vitória, sem dor não há ganho, e é por isso que nós decidimos passar pela dor e pelo sacrifício, para que nós possamos ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E é isso que vem no próximo versículo, porque ninguém tira de mim, mas Ele mesmo a dá. Perceba que é uma escolha voluntária de cada um de nós. Irmãos, obedecer a Deus, até um filho obedece o seu pai quando ele fala com a voz mais grossa, mas honrar a Deus são para os maduros na fé. Eu quero repetir isso. Obedecer a Deus é até um ato de fé, sim, mas até um filho mais novo obedece. Agora, um filho maduro, ele honra seu pai, ele vai além da obediência, ele sacrifica. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar aquilo que nós não podemos fazer, que é o que o Senhor Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a morte e venceu o tempo, impedir aquilo de fazer aquilo que nós já podemos fazer. Eu quero repetir isso. Nós não podemos deixar, nunca deixe aquilo que você não pode fazer te impedir de fazer aquilo que você pode fazer. Faça, o presente é uma dádiva, faça hoje. Olha, entregue a sua vida a Deus. Ele fala, eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Isso fala de um princípio de recomeço lindo, 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 contido nas Escrituras, para que possamos, diante de Deus, termos a certeza que mesmo que alguma coisa ruim aconteça, ela veio para o nosso aperfeiçoamento, e que nós possamos recomeçar, ou seja, tomar a nossa vida de novo. Volta, fala da ressurreição, fala do recomeço, fala de reiniciar, mas agora com muito mais sabedoria e muito mais experiência. Irmão Arson, mas eu pequei tanto, sou indigno, eu fiz tanta coisa. Irmão, não importa. Quero te falar, não importa, meu irmão, o que você tem feito. Deixa o passado lá atrás, olhe para frente. O propósito, ele está à frente. A dor, ela pode ficar no passado, e é melhor assumir a dor da caminhada, da lapidação, a dor com propósito em Deus, do que uma dor que não vai trazer resultado nenhum. Então recomece quantas vezes for necessário. Não importa se você vai cair nessa caminhada do propósito, não importa para Deus. Importa que você fique sempre com Ele. Olha, em Isaías capítulo 50, versículo 10, fala, saiam das trevas, venham para a luz. Confie somente no seu Deus, se apoie inteiramente nele. É em Deus que nós devemos tomar. Olha como Davi tinha essa consciência. Escrevendo o Salmo 139, ele fala, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. O seu amor, ele dura para sempre. Meus irmãos, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, homens extremamente fracos, que realizaram proezas em Deus, acreditando na grandeza da sua realidade, na grandeza da realidade que existia dentro deles, que vinha do próprio Deus. Ele continua falando, ele fala assim, no versículo 17 do Salmo 139, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Primeiro ele fala que nós não podemos compreender, mas ele fala que são preciosos os pensamentos de Deus para mim, ó Deus. Como é grande a soma deles. E para isso é necessário entrar num lugar de intimidade. Para isso é necessário entrar num lugar de conhecimento, de saber o que Deus tem para nós e nos colocarmos em ação, andando em direção ao propósito.
caminhando, não se estagnando, não deixando-se ficar estagnado, ficar parado. Irmão, eu quero, repreender mesmo toda depressão que tem tentado te parar. E se ela tentar cometer teu coração de novo, e às vezes vai tentar assim, resista bravamente, clame a Deus, peça a Ele para tirar a dor do teu coração e te fortalecer para que você possa continuar. Ele fala, pois foi isso, e eu quero terminar lá. Eu quero terminar aqui. Ele fala assim, pois foi isso que o meu pai me ordenou. Pois foi isso que meu pai te ordenou. E eu quero te perguntar, o que o pai te ordenou? Qual é o propósito do pai para a tua vida? Eu tenho certeza que são pensamentos de pais, e tenho certeza que mesmo que por causa de alguma obstinação, sim, um orgulho de fazer com o próprio braço, mantendo alianças que não deveriam estar ali, pessoas impiedosas, pessoas que não combinam com um propósito, você pode se arrepender, você pode. E quando eu falo de arrependimento aqui, não é da listinha de regras não, é de simplesmente aceitar essa vontade de pessoas boas a qual o Senhor tem para andar junto conosco, para que possamos seguir em frente. Então, o que o Pai te ordenou e o que você pode fazer e o que você não pode fazer, coloque numa lista presente diante de Deus. Fala, Senhor, isso eu não consigo. Senhor, isso aqui eu consigo, isso aqui eu vou fazer. Então faça, sacrifique-se, pois sem vitória, sem sacrifício não há vitória. Sem dor, sem ganho, meus irmãos, é necessário, e nós não vamos querer negar, muitas vezes porque algumas alianças que nós carregamos com algumas pessoas, elas trazem para nós uma sensação de segurança. É como se nós estivéssemos nos precavendo de alguma coisa que possa acontecer no futuro, mas o Deus que te guarda é o Deus dono do futuro, é o Deus que já escreveu toda a tua história. E eu quero falar para vocês, eu quero terminar aqui lendo 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala no versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas nunca esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Eu quero repetir isso. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. E no verso 16, é autoexplicativo, nem precisa pregar para vocês. Fala, por isso nunca desistimos. Algumas versões desfalecemos, algumas versões desanimamos. Então eu quero ler novamente. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso exterior está sendo renovado a cada dia. Receba renovo do Senhor, receba essa palavra em teu coração, faça tudo o que Ele mandou, porque é no propósito que a felicidade está escondida, meu irmão. É no teu sacrifício, é naquilo que você não quer largar, é justamente nas situações adversas a qual Ele está lapidando, para que nós cada vez mais fiquemos parecidos com Ele, até que todos que estejam ao nosso redor sejam tocados pelo Espírito, a fim de que Jesus Cristo seja tudo em todos. Que Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre, até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.